Movimento uniforme. Nós vamos iniciar o estudo do movimento uniforme analisando dois exemplos. Primeiro exemplo. Um automóvel está na posição quilômetro 20, às 8 horas. Às 10 horas, ele está passando pelo quilômetro 164. Observem. A posição inicial dele, quilômetro 20, posição final dele, quilômetro 164. O tempo inicial, 8 horas, o tempo final, 10 horas. Vamos calcular inicialmente o deslocamento desse automóvel. Simbolizamos o deslocamento por ΔS. ΔS é posição final menos posição inicial. S menos S0. S, posição final, 164 km. S0, posição inicial, 20 km. Substituindo na equação, 164 menos 20, 144 km. Ou seja, ele rodou nesse tempo 144 km. Vamos calcular agora o intervalo de tempo em que ocorreu esse deslocamento. Simbolizamos o intervalo de tempo por ΔT. ΔT é tempo final menos tempo inicial. O tempo final é 10 horas, o tempo inicial 8 horas. ΔT é, portanto, 10 menos 8, 2 horas. Ele levou 2 horas se deslocando. Agora sim podemos calcular a velocidade, porque a velocidade é posição final menos posição inicial dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Substituindo pelos valores, 164 km menos 20 km sobre 10 horas menos 8 horas. Temos 144 km dividido por 2 horas, 72 km por hora. Ou seja, este automóvel fez 72 km a cada hora. Conversão de unidades. Para converter de km por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. E para fazer o contrário, para converter de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos por 3,6. Para memorizar, nós temos um esquema. Observem, a flecha de cima aponta de quilômetros por hora para metros por segundo. Dividimos por 3,6. A flecha de baixo aponta de metros por segundo para quilômetros por hora. Multiplicamos por 3,6. Então, vamos converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Vamos, portanto, dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6, 20 metros por segundo. Ou seja, um automóvel que faz 72 km a cada hora está fazendo 20 metros a cada segundo. Segundo exemplo. Observe o esquema. Às 8 horas, o automóvel está no quilômetro 20, com velocidade de 72 km por hora. Ali está, no quilômetro 20, às 8 horas, com 72 km por hora. Após 4 horas, ou seja, às 12 horas, onde é que ele vai estar? Vamos inicialmente destacar os dados do problema. A posição inicial do automóvel. Quilômetro 20. A sua velocidade, 72 km por hora. A sua equação horária das posições. S igual a S0 mais VT. Essa é uma equação genérica para todo movimento uniforme. Agora, substituindo para o movimento que estamos analisando, substituímos o S0, a posição inicial, por 20. Substituímos a velocidade por 72. Muito bem. Agora vamos calcular o intervalo de tempo em que ocorreu esta variação. ΔT, intervalo de tempo, tempo final menos tempo inicial. Para o caso do movimento em questão, 12 menos 8, ΔT 4 horas. Ele levou 4 horas se deslocando. Finalmente, substituindo esse intervalo de tempo na equação horária, temos lá a equação horária para este movimento. Substituindo o tempo por 4,
Primeiro multiplicando 72 por 4, para depois somar com 20, temos 308 quilômetros. Ou seja, conclusão, se ele saiu do quilômetro 20 às 8 horas, depois de 4 horas, a 72 km por hora, ele vai estar no quilômetro 308.